Você vai fazer uma sala de monitoramento, sala de controle ou um CCO. Está confuso com nomenclaturas como controladora, processadora, gerenciador ou servidor e precisa entender o que é melhor? Assista esse vídeo até o final que eu vou te ajudar com isso. As definições que passaremos nesse vídeo não necessariamente são definições padronizadas da indústria. Você vai encontrar desvios no mercado. Mas são as definições genéricas que a gente usa aqui na OptiArt para facilitar o entendimento do cliente. Primeiro vamos começar por controladoras. Controladoras são equipamentos que têm a função de receber um sinal de vídeo comercial, seja HDMI, vídeo composto, vídeo componente, às vezes até SDI, e transformar esse sinal para que o display entenda e consiga exibir a imagem. Trocando em miúdos, uma controladora é um tradutor de sinal. Controladoras são muito comuns em painéis de LED, por exemplo. Atualmente, os painéis de LED não costumam ter entrada HDMI, então eles precisam que o sinal HDMI seja traduzido por um equipamento externo e assim depois possa ser recebido e entendido. Quem faz esse papel é a controladora. Em video wall, em geral, quando a gente ouve falar em controladora, a gente está falando de equipamento que vai emular a função video wall, que já é presente dentro dos monitores de video wall. Ou seja, em geral, são equipamentos dispensáveis para a solução se você estiver usando um monitor de video wall. Agora, se você estiver fazendo uma solução super high-end, como cubo de projeção, por exemplo, é provável que você ainda encontre a necessidade de uso de controladoras. Nesse caso, eles vão ser indispensáveis para a solução. Falando agora de processadoras, as processadoras podem ser consideradas o próximo nível das controladoras. Enquanto as controladoras simplesmente recebem e traduzem um sinal, as processadoras, além de fazer essa tradução, também adicionam funções de processamento de vídeo, que muitas vezes não estão disponíveis nos monitores de video wall. Por exemplo, Content Rotation, Picture in Picture, Scaler, montagem de video wall irregular, entre outras. Ou seja, se você precisa de alguma função especial de processamento de vídeo que não está disponível dentro dos monitores de video wall, talvez você precise de uma processadora. Seguindo adiante, nós temos os gerenciadores. Gerenciadores são servidores ou appliances dedicados que, em geral, têm funções específicas, como, por exemplo, capacidade de receber múltiplos conteúdos externos, como streaming, fontes de vídeo, HDMI, ter múltiplas saídas para conectar em múltiplos displays, e são usados em conjunto com softwares de colaboração, que têm N funções. Gerenciar todas essas entradas e saídas, criar layouts dinâmicos, KVM remoto, permissão de área de controle do video wall por usuário, entre outros. Em resumo, é uma solução que a gente precisa quando a gente tem que fazer colaboração de múltiplos usuários ou layouts. E por fim, a gente tem os servidores. Nos servidores, a primeira diferenciação que a gente tem com relação às outras três categorias é que o servidor ele não é um meio do caminho entre a fonte de conteúdo e o video wall. Ele é efetivamente a fonte de conteúdo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você instala no servidor de video wall todo o conteúdo que você quer exibir. Ele, em geral, é um servidor que tem um sistema operacional como o Windows, por exemplo. Então, tudo que você instalar nele, você vai conseguir disponibilizar diretamente nas saídas de vídeo. Isso inclui, por exemplo, navegadores, softwares de monitoramento e qualquer outro. Ele também pode estar associado a múltiplas saídas de vídeo. Essas múltiplas saídas podem ser conectadas de forma individual em cada display ou até em conjunto. E assim a gente consegue ter altíssimas resoluções. E como a gente está falando de Windows, a gente vai ter acesso a todas as ferramentas do Windows para gestão de conteúdo. Seja ela software de gestão de área de trabalho, software de acesso remoto, software de captura de tela, qualquer um deles. Concluindo, para video wall em sala de monitoramento, na maioria dos casos a gente tem 4 soluções disponíveis. Controladoras, que são usadas em geral para adaptar displays que não são de video wall. Assim eles conseguem ser usados para video wall, como por exemplo televisões. A não ser que a sua solução seja extremamente high-end. Aí nesse caso pode ser que você precise de uma controladora. Agora se não for esse o caso, fique atento. Você pode estar usando a solução errada. Processadoras, que elas vão ser necessárias quando a gente precisa de uma função especial para o video wall de processamento de vídeo que não está disponível no próprio monitor. Também ela é pouco usual. Normalmente a gente não faz tanto uso de processadoras. Os gerenciadores, em geral, a gente usa quando a gente tem grandes video walls e quando a gente precisa fazer captura de múltiplas fontes, precisamos de mudança frequente de layout e múltiplos usuários. Normalmente a gente chama isso de colaboração.
E os servidores, eles são usados em situações onde é possível instalar tudo o que você quer exibir no visual dentro do próprio servidor. Assim você consegue fazer a gestão de todo o conteúdo através das próprias ferramentas da área de trabalho do Windows ou softwares compatíveis. Bom pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje sobre controladora, processadora, gerenciador e servidor. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato com a gente que a gente vai ficar feliz em ajudar.